só queria dizer que a gente está aqui com o privilégio de estar numa mesa onde, sem dúvida, nós estamos com as 3 maiores especialistas em literatura infantil, pelo menos da América Latina. Maria Emília, Yolanda e Patrícia. O nome desta mesa é O Mundo Aberto à Cultura na Primeira Infância. Muitos de nós, acredito eu, ainda estejamos sob os efeitos das mesas de ontem, de muitos momentos emocionantes que nos fizeram pensar nesse cimento, nesse caldo tão necessário de ser criado para a garantia de uma infância e de um crescimento de sujeitos saudáveis. Vimos a importância da palavra e da voz e da literatura como alimento fundamental de acolhimento, formadores de afetos vitais. No papel dos clássicos, também vimos ontem, como espelhos das grandes questões humanas que nos permitem habitar esse espaço entre o dentro e o fora, tão decisivo da criação de nosso eu. Nesta mesa, vamos recuperar um pouco esses fios e tentar pensar de modo mais abstrato no papel da cultura e da literatura em especial. Então, temos 3 grandes mulheres aqui, uma escritora, uma educadora, uma psicanalista, 3 olhares distintos para a gente discutir essas questões. Rapidamente, vou apresentar a Maria Emília, especialista em educação precoce e leitura na primeira infância, trabalhou como assessora de programas de educação inicial no México, no Brasil e na Colômbia, e é diretora do Jardim Materno da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires. É diretora da coleção Del Melón Livros que Pensam a Infância e autora de Um Pájaro de Aire na Formação de los Bibliotecários e a Leitura na Primeira Infância. Um Mundo Aberto, Cultura em Primeira Infância. Esse livro, vou fazer um pequeno comercial, será o primeiro livro do selo Emília, em breve, no mercado. Patrícia Pereira, todo mundo conhece, mas é psicóloga clínica e psicanalista, membro da Sociedade Brasileira... Ai, Patrícia! Foi errado. Ah, não, tá certo, desculpa, é que eu tinha feito uma biografia errada, mas tá certo. Membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise, mestre de Psicologia Clínica. Ela me deu uma bronca, que eu falei, ela vai me dar uma bronca pública. Psicologia Clínica e Psicopatologia pela Universidade de Paris, SEC, e especialista em técnicas de saúde mental pela Universidade de Paris, 8. Membro fundador de Acordo da Letra, Centro de Estudos em Leitura, Literatura e Juventude, presidente e coordenadora de projetos sociais em ação cultural do Instituto Acordo da Letra. Yolanda Reis, escritora e educadora colombiana, fundadora de Espantapájaros, projeto de formação de leitores especializado em primeira infância. É também assessora de organismos da Colômbia e da América Latina em projetos de fomento ao leitor e colunista do jornal El Tiempo, autora de diversos livros. Bom, vamos começar nossa mesa pensando no papel da cultura. Na verdade, o que entendemos por cultura? Essa seria a primeira questão. A gente tinha feito nas discussões prévias, a Maria Emília tinha falado da importância da cultura na infância e da complexa relação entre a dependência e o nascimento ao mundo simbólico. A gente vai começar por aí, mas eu sei que a Patrícia quer falar também no sentido mais geral. Então, essa é a primeira pergunta que está na mesa. Quem se anima? Boas tardes a todos. É um grande prazer de voltar aqui falando com vocês. A primeira coisa que me ocorre com relação a essa pergunta: como pensar o conceito de cultura em sua temporalidade? Neste momento, eu acho que todos chegamos nesse mesmo ponto. É um momento revolucionário da cultura. É um momento importante. É um momento importante da cultura. Eu creio que Dolores, ela nos convida a pensar neste conceito de cultura
A cultura contemporânea é uma cultura em estado de revolução. Nós vivemos um momento com muitas mudanças e, além disso, muitas incertezas. Se pensamos nas crianças pequenas, nas crianças que nos chamam, eu diria que existem duas variáveis importantes na cultura para levar em conta. Por um lado, as questões culturais da criança, que estão mais ligadas ao vínculo mais cedo, ao sustento, à criação, e também como que nós falamos ontem na cultura no sentido criador, no sentido mais artístico. A cultura, claro, tem vários aspectos. A arte é apenas uma das manifestações culturais, mas com vários outros aspectos. Essas duas variáveis são muito importantes quando nós pensamos nas crianças pequenas, especialmente porque eles, para entrar no mundo da cultura, precisam ser armados, para que eles possam se apoderar da linguagem, das expressões culturais. Precisam ter forças, linguagem, começar a ler o mundo de uma forma bastante ampla. Quando eu falava em nossas trocas, nossas conversas, sobre as diferenças da dependência desse mundo simbólico, eu falava especialmente desse aspecto. O importante que é para mim, como uma pesquisadora e acompanhante dessa primeira infância, pensar como gerar vínculos de relação sólidos, seguros. É importante pensar nas condições da linguagem, da criança, das brincadeiras. Por outro lado, como pensar nesta criança que no início está no estado total de dependência, em um caminho para algo simbólico, um caminho para a criação própria. Tem algo que é muito paradoxal neste momento, uma certa confusão. Eu acho que as crianças estão sozinhos, não estão tão autônomos necessariamente. Existe um discurso dentro do território da educação com relação às crianças muito pequenas, como gerar atividades ou propostas para que eles fiquem mais autônomos. E parece-me que há uma diferença entre solidão e autonomia. Muitas práticas que acontecem com as crianças que falam mais de solidão do que autonomia. Eu digo que uma criança, um bebê, para ser autônomo, ele precisa ter tido antes relações muito seguras, muitas experiências culturais ligadas ao afeto, à linguagem, à brincadeira e também a criação de uma forma ampla. Essa distinção é muito importante. Além disso, eu diria novamente de como esse bebê, como essa criança pequena passa esse primeiro estágio de independência para a criação própria, porque ele cria. Eu acho que é importante revermos algumas práticas. E, por exemplo, o sentido de reprodução e não de apenas consumidor. Existe algo predominante nessa cultura que tem a ver com consumo. E as crianças muito pequenas, eles não têm esta consciência dessa sociedade consumista. Eu vou falar uma coisa, assim, eu não sei se é antes, mas quando a Dolores me pediu para falar de cultura, nos pediu para falar de cultura, eu falei, Dolores, cultura, você quer que a gente defina a cultura? Cultura é uma coisa tão ampla, tão vasta, tem tantas definições de cultura. Aí Maria Emília começou a conversa, lembrando da cultura da primeira infância e nos falando desse contexto que a gente está vivendo atualmente. Mas o que eu queria trazer aqui para juntar com a fala, porque é antes, depois, durante, eu não trabalho na escola, já trabalhei muito com a escola, mas a maior parte da minha vida inteira de mediador de leitura foi fora da escola, em espaços culturais, ou no consultório, onde eu encontro crianças e famílias, onde eu encontro múltiplas culturas. Cada criança que nasce é um encontro de um pai e uma mãe, cada um com a sua cultura. Nessa sala aqui, e a gente ouviu nas manifestações, quantos repertórios de pertinência cultural existem. Nessa mesa aqui,
que nós estamos sentadas, quantos repertórios existem. Então, assim, lendo história para as crianças, para os bebês e para os pais, porque sempre eu estou nessa condição de estar diante dos adultos, de estar diante dos jovens, de estar diante dos professores, de estar diante de outros educadores e com eles, e com as crianças e com os jovens, o que eu aprendi foi que eu estou sempre no espaço de negociação de culturas. Que eu estou sempre no espaço de aprendizagem. Espaço de aprendizagem do qual são protagonistas esses adultos, mas também essas crianças e esses jovens. Espaços de dar, realmente, Maria Emília, eu acho que a gente não vira autônomo. O filhotinho do homem, ele nasce, a gente já ouviu aqui muito, e ouviu muito a palavra poder também nesse seminário, ele nasce muito potente, muito equipado e muito dependente. Muito necessitado desse acolhimento. E ele é acolhido numa situação, num banho de cultura, mas num banho múltiplo. Então, se eu fosse para falar de cultura, eu acho que o espaço da mediação de leitura, seja ele na escola ou fora dela, ele se passa dentro de um território multicultural, sempre. E a gente não pode esquecer, quando a gente trabalha, seja de uma maneira mais formal, com os professores, na formação de professores e educadores, seja quando a gente está na ação com as crianças. A gente está num mergulho cultural e num lugar de aprendizagem para nós, sempre, sempre. E eu concordo com a Beatriz, do que ela falou ontem, eu sou convicta que por mais silencioso que isso esteja num adulto, o repertório de pertinência cultural dele, de narrativas, ele sempre existe. Alguma coisa existe. E nós somos mediadores, despertadores disso. A gente vai falar mais. E também eu queria falar que o território da mediação de leitura, dessa essência do que a gente está falando aqui hoje, que começa antes do bebê, começa no bebê, né? No bem pequenininho, né? Naqueles primeiros movimentos, ele é um espaço sempre de troca cultural entre gerações, sejamos nós com os bebês, seja os pais com os bebês, sejam os jovens, seja a criança que vai com o livro para casa e ela, como foi citado aqui, eu não lembro mais quem deu esse exemplo, ela vira mediadora e ela abre espaço de palavra. É um espaço de negociação e de transmissão entre gerações, não de um lado só, de vários lados. Acho que assim, para começar, eu queria falar isso. E o livro, que a gente não falou de levar, esse livro aqui eu nem conheço. A Beatriz ganhou e eu lembrei que eu tinha esquecido um livro. Aí eu falei, Beatriz, me empresta, porque a gente não falou, né? A gente falou indiretamente, falou na mesa ontem. O livro de literatura infanto-juvenil é um maravilhoso espaço de transmissão de conhecimento, de transmissão de cultura, e por isso que ele serve tão bem. Eu cheguei na mediação do livro de literatura, da leitura de histórias, por um caminho completamente diferente, que continua sendo o que me move. Eu comecei a ler história para os bebês porque a gente queria ajudar as mães que não estavam conversando com os bebês a conversarem com os bebês. A gente queria despertar isso nelas. E a gente achou que o livro de literatura podia ser um bom portador. Então, eu acho que a gente não pode esquecer disso, que a gente está sempre no espaço de negociação de culturas, quando a gente trabalha com a palavra. Estou muito feliz novamente de estar com vocês neste auditório que já é tão querido para mim e tão próximo de nossos afetos e, claro, onde temos novas conversas. Eu acho que a questão de cultura foi falado bastante
quando recebemos este convite, falar de cultura, é inevitável olharmos sobre o que nós pensamos, do que foi falado já por outros autores que tratam desse tema. E achei interessante quando Galileu fala sobre a cultura, que parece tão interessante como para uma conversa de Manuel Descartes, que seria difícil chegar a esses pontos, pois sabemos que é algo que nos sustém, que nos sustenta, que acho que nenhum sábio conseguiria definir, na verdade, a questão da cultura. Todas as conversas, todas as discussões, a riqueza cultural, desde a tradição, a oposição sobre o que é natureza, sobre o que é cultura, que é absolutamente polêmico, pois a natureza, a maneira de trabalhar na natureza com relação à cultura, é uma conversa que não terminaria nunca e nunca conseguiríamos resolver. E claro, com esse tempo curto, não conseguiríamos chegar a um acordo. Mas na cultura deste mundo, chegar a um ponto que foi construído por outros, que você foi habitado em todos os sentidos de linguagem por outras pessoas que deixaram aqui a necessidade de se modificar. Necessidade absolutamente humana de mudar as coisas. Todos os animais, nós compartilhamos práticas de nascimento, de morte, de crianças, mas nós temos que dar um significado e construir uma linguagem como seres humanos. Somos únicos e são práticas, são experiências que estão em frente de nós, mas estão em linguagem ou em várias linguagens que se movem, porque as linguagens se movem, as práticas se movem, e porque nunca sabemos bem quem somos. Felizmente, eu creio que de alguma forma os que chegamos ao mundo somos nós, e chegamos não apenas com algo que está pronto, algo que está aí na nossa frente. Uma voz, um cruzamento, falação, conversa, significados que vem de outros, uma quantidade de coisas, de mensagens, mas à medida que nós vamos entrando neste mundo, vamos assumindo que há uma energia que temos que construir, tem uma conversa. Eu acho que a primeira infância é o tempo de chegar a esta conversação, essa falação que este mundo para um recém-nascido, para que ele comece a tomar forma, algum tipo de significado. Então, aí está a linguagem, claro, as linguagens. Eu pensava na cultura na primeira infância, não sei, a cultura que tem um recém-nascido é a cultura de sua espécie. E por fim, o que me parece que acontece na primeira infância é que toda essa questão de atribuir significado ao mundo que às vezes ainda não tem para ele, ou que também não sabe que tem, todo esse tempo de acompanhar um bebê, de ler como ele vai ser, decifrar esse bebê, requer um tempo para a potestade, para ter um significado e ser um significado, e também para fazer significado. Eu não sei se tem um significado tão parecido como o espanhol, porque ser e fazer em espanhol, fazer e ser são coisas diferentes, não é? Mas à medida que nós atribuímos um outro significado, nós o estamos convidando a ser este significado. Não sei, para falar dessa troca, teríamos que falar com a Patrícia, que é um pouco o que encontra um recém-nascido ao chegar ao mundo. E de forma paradoxal, como Maria Emília falava, tem algo que já está pronto, está feito, algo que tem que se apropriar, que tem a ver com a
apego para que ela possa participar. Ou seja, dar nome às coisas, do que já existe no mundo, para que eu possa me mover neste mundo e fazer a construção de algo. As culturas estão em movimento sempre, assim como essa conversa, não é? É algo que não sabemos bem como é ser este bebê, essa conversa que lê algo para alguém que está chegando, que vem de outro lugar, em um lugar muito inicial, algo que lê com o seu saber de mundo, que ele já está pronto dentro dele. E é isso que nós construímos, não sei. É apenas para começar a discussão. Alguém quer comentar? Bem, o que ela disse que a pessoa vai receber, do que a pessoa vai receber. Eu fico muito impressionada quando eu penso em um bebê que acaba de nascer e que não tem significado para nada do que ele está vendo no âmbito interno. Não sabe que tem uma revolução na sua barriga porque tem fome, que pode se acalmar, a mãe vai vir, etc. Não sabe que estes braços que o movem de forma especial é a sua mãe, que podem ser seguros, podem protegê-lo. Não reconhece os cheiros, as cores, o ambiente, não discrimina. Pelo contrário, discrimina a luz da sombra, porque sempre esteve em sombras. Mas nascer é uma entrada intempestiva na cultura, é brutal de alguma forma e fala de algum modo da força do ser humano, que neste estado de nascimento, que esse estado absolutamente analfabeto com relação ao significado do mundo, com um tempo relativamente curto. Ele tem que construir quase todo um sistema de sinais, as representações do ser humano. Então, é algo incrível e que fala da potência que tem os seres humanos no estado do bebê e fala dessa tendência à leitura como algo muito natural. Os bebês, eles se inserem na cultura porque leem o mundo, leem de uma outra maneira, ou seja, quer dizer, no cheiro da mãe, que pode perceber que tem uma calma, porque dá a mamar e tem que reconhecer, ler estados de ânimo, ler as coisas que acontecem, ler o tempo até começar a se ler internamente. Tudo isso é um exercício cultural impressionante. E é interessante, isso acontece porque enquanto ele entra na cultura, ele vai também formando o próprio pensamento, essa parte sensível que registra, constrói significados e representações do mundo. Parece-me que há algo maravilhoso nesse primeiro momento e às vezes para os adultos, mães e pais, nós que trabalhamos com as crianças, é muito difícil acoplar-nos a esse ritmo de aprendizagem dos bebês. Eu falava dessa tensão entre proteger, cuidar, abrir espaços para a criação e para a busca de uma criança pequena. Eu gosto de pensar em aprender a ler as crianças como exercício vital de todos os adultos, mães, papais, professores, quem nos acompanha. E este trabalho com os pais, que nós reconhecemos que é importante aprender a ler as crianças, que é algo imprescindível, é um grande trabalho, diferente da alfabetização dentro da vida. Mas quando nós compreendemos que é possível compreender a ler uma criança, ele se converte em um acompanhante melhor, nesse sentido duplo, de ser capaz de proteger no momento adequado e também ser capaz de dar silêncio, espera, quando uma criança está construindo uma ideia própria, está explorando, pesquisando, não apenas construído pela cultura, construir um brincar, uma relação com um livro, é construir com cultura. Qualquer forma do criador, neste sentido material ou puramente imaginativo, tem a ver com a cultura. Isto é extremamente importante. Talvez o estado do bebê seja o momento em que somos mais inteligentes, mais perceptivos por um outro lado. É importante ter a percepção muito aberta para que possamos registrar, sem compreender as palavras,
tudo que o contexto diz. Se pensamos que ao redor, ao passar dos anos, eles constroem toda a linguagem materna e compreendem tudo que nós dizemos, ele está nos dizendo que eles aprendem a linguagem com outros recursos, que não são apenas as palavras, porque no início não compreendiam a palavra. Fala de um aparato perceptivo, da casa, da cultura, que é sumamente potente e vital. Isso é o que eu penso. Queria falar uma coisa juntando que a pergunta que a Yolanda me fez com o que a Maria Emília acabou de falar. Yolanda falou, o que encontra um recém-nascido quando chega ao mundo? Eu acho que depende. Tem esse âmbito mais geral, que nem você falou agora, e vai depender da onde ele nasceu, de como eles estão, esses pais, por mais que ele seja esperado e desejado, se ele foi desejado ou não foi desejado, e tudo isso atravessa essa relação. Como esses pais estão virando pais? Que experiência essa aconteceu entre eles que queriam tanto esses bebês e agora estão assustados, desamparados. Eu lembrei ontem, durante todo o dia, e hoje agora me ocorre uma experiência de uma antropóloga que fez uma grande pesquisa em vários povos, como os bebês eram recebidos. E os bebês eram recebidos de maneiras diferentes. Mas o que me chamou na época muita atenção, faz muito tempo que eu ouvi isso, faz uns 30 anos, que na Índia, num vilarejo da Índia, ela tinha encontrado um costume, que eu acredito que deve até em outros lugares, que quando uma mãe tinha um bebê, ou quando um bebê chegava numa família, sempre a parteira vinha e ensinava tudo de novo para ela. Como se cuidava do bebê. Ela vinha todos os dias e ensinava a mãe nessa alfabetização, se quisermos dizer assim, ou eu acho mais no despertava essa mãe de novo para capacidades instintivas dela. Mas o que mais me tocou nessa época é que nisso tinha uma coisa muito linda, que na verdade ao fazer isso era alguém da comunidade, alguém mais velho, mas não só mais velho, alguém que estava disponível, acolhia a mãe, dava colo para a mãe, e sem perguntar se ela sabia ou não, aceito por essa cultura, porque fazia parte, tinha um jeito de ninar essa mãe e acompanhá-la para ela não ficar sozinha diante desse bebê. Agora, vale perguntar, por que nesse mundo que está meio atrapalhado mesmo, está tão difícil, em muitos casos eu sei, eu vivo no consultório, quando um bebê nasce, esse movimento instintivo que faz nós mães ficarmos um pouco loucas quando o bebê nasce, eu acho que várias devem ter vivido, olha para o bebê e fala, é meu, eu sei cuidar, sai todo mundo, e fica meio alucinado. Não acontece sempre. Acontecem desencontros, estranhamentos, Então, o que a mãe, eu acho, não a madre só, não estou falando nada, a mãe, não só a mãe, mas também os pais,
A família precisa de acolhimento quando um bebê chega, ainda mais hoje em dia. Precisa de palavras, precisa de cuidados, precisa de chegada. Mas, não sei se é para aprender uma alfabetização, mas para se sentir no colo mesmo, no colo. Então, o que encontra um bebê quando nasce? Uma infinidade de coisas. E ele quer muito aprender, mas não se passa igual em cada lugar. Não, eu acho que esse caminho, a gente retoma por aí, então, a questão da palavra, a questão da narração, a questão da narrativa, ou seja, como que a palavra, a voz, a oralidade, a narrativa, e pouco a pouco, leitura, o livro, como tudo isso acaba criando esse cálculo. E eu queria, enfim, que a gente desvie um pouquinho, sem desviar tanto dessa questão mais geral da cultura, que a gente discutisse agora um pouquinho o que é, então, a literatura. Todo mundo aqui falou, a gente sabe o que é literatura, a gente já tem falado o papel da literatura, mas seria importante nesta mesa, que foi quando a gente concebeu o seminário, sempre fala, né, de uma mesa um pouco mais abstrata, uma mesa um pouco mais geral, que seria esta mesa. Ou seja, o que a gente entende por literatura e por que efetivamente a literatura tem a força que ela tem em termos de tudo que se falou, abre portas, reconhece, espelho, etc. Eu gostaria que cada uma de vocês falasse de uma forma mais, digamos assim, com mais tempo, esse papel da literatura. Sim, claro. A cultura, porque o convite para significar ou a necessidade de construir uma narrativa é um fato que faz com que as pessoas não tenham necessitado esse direito da literatura, como Antônio Cândido, que as pessoas necessitam construir. Não sei se é um livro grande e tal, da experiência específica, particular dos seres humanos, porque, é claro, há um convite e uma peripécia e uma narrativa, todos temos que dar sentido o que nós fazemos, quem somos, como a Patrícia falava também, sobre todos os significados ocultos que já estão prontos e para que os bebês conheçam esses significados. Tudo que há por trás de um ser humano. Desde que alguém recebe um papelzinho ali escrito positivo. Ou seja, a pessoa está grávida. Bem, se eu sou a mãe, você tem que contar para alguém, ou não contar, tem ou não tem esse filho. Então, tem toda uma narrativa. A cultura, a filosofia, as ciências sociais falam dessa peripécia humana. Mas a literatura, o que ela fez, bem, cinema também, todas as artes em geral, que usam palavras, o que faz é contar a peripécia, a minha, a sua, de uma maneira que também pode ser a peripécia do outro e contar com linguagem. Eu acho que é uma maneira de dizer que a literatura não fala apenas de seres humanos, como não há uma maneira de ser uma criança, de ser homem, de ser mulher, mas que há maneiras, formas, todos os dias, todas as horas, de sentir emoções e construir ao redor ou em relação ao que acontece conosco, uma linguagem. Por isso a literatura é a forma que os seres humanos encontram para colocar nessas palavras que são de todos, palavras que são tuas, minhas, sei lá, os bilhetes que passam, todos usam essas palavras na literatura que fazem, ou sei lá, colocar a própria voz com essas peripécias particulares de alguém, e por isso tem que construir outra vez essas palavras.
que tem toda essa forma de desenhar essa linguagem, pátinas com toda essa linguagem de todos, e deixar algo que seja uma história pessoal, de uma experiência da pessoa, de inveja, de ciúmes, de medo, de dor, de expor as suas emoções e voltar a falar essa linguagem outra vez, dando uma marca com essas palavras que são de todos, voltando a habitar essas palavras, passar pelo coração de uma pessoa, não é? Eu acho que este é o movimento, mas ao mesmo tempo, falando de novo dos bebês, é esse processo para que eles se apossem, uma troca que nós precisamos, é um toma lá da cá. Nós temos que tirar todos esses significados para colocar novamente um significado que ressoe dentro deles, no seu interior, como deixar novamente essa marca para que fique algo nessa materialidade que está sempre em movimento. Então, estou falando como escritora e como romper, como passar essas palavras de nós todos para que sejam a minha palavra e, ao mesmo tempo, quando você as ler, sintam que tem algo profundo nessa palavra, que é seu, algo que continua. Ou seja, na verdade, encantar, brincar. Eu tenho a sensação que falar da literatura tem a ver com a cultura. É isso, não é? Eu pensava também nas origens da literatura, sobre o historiador das histórias, das brincadeiras, Single, um lugar para que a literatura, que é tão ligado à sobrevivência, que não podemos pensar nos seres humanos sem literatura. Eu acho que desde os primeiros poemas, cantos literários, e algo muito longe, um tempo em que os homens precisavam fazer chover e que querem ficar perto dos animais, mais pertinho porque não podiam tirar neles de tão perto. Então os homens inventavam literaturas para atrair ou para quem precisava da natureza. Essa relação entre cultura e natureza, claro, tem muita discussão nesse ponto, mas o que a literatura está disposta a fazer conosco nessa condição de humano, e nem sempre aparece em si a possibilidade de nos encontrarmos com a literatura. Podemos pensar na cultura como parte da condição humana. De fato, além de todo este conteúdo literário inicial, das babás, das pessoas com quem trabalhamos, com quem estamos pensando, além de que está presente em todas as culturas, desde a sua aparição, às vezes com muita facilidade, às vezes nem sempre, se pensamos em um bebê. Independentemente dos estímulos que recebe, estímulos literários, claro, a aprendizagem do bebê, da linguagem, é em parte algo muito ligado ao valor literário, às vozes, às sonoridades que os bebês descobrem que eles próprios podem fazer. Se analisamos esta evolução, há muita discussão sobre isso também, observa-se que essa voz, essa falação da criança com uma certa sonoridade, combinações de sons, tem a ver com a literatura, também com a poesia, com este profundo sentido da linguagem, da palavra, que não é enfático, que não está conectado com a transmissão da informação apenas por todos os lados. Eu vejo que a literatura é parte de nossa condição humana. É quase como se fosse uma marca genética que nós estamos predispostos. Eu aproveito esse desvio da conversa para pensar um pouquinho mais na poesia. Eu acho que a poesia é base do ser humano. Por algum motivo, continua a ser a irmãzinha pobre da literatura, talvez porque seja muito abstrata, porque usamos pouco, porque temos medo,
da poesia, mas para os bebês e para as crianças pequenas, o encontro com a poesia é uma das formas mais intensas, mais profundas de encontrar-se com a literatura e entrar em uma linguagem que tem profunda ressonância com a sua linguagem interior, com essa linguagem que está em construção. E me faz pensar também na relação tão próxima entre criança e artista. O lugar da arte, como foi dito pela Estela, o lugar da arte, que é este lugar de ruptura com o habitual, de certa forma, é amorfo e sem representações, é abstrato, onde há infinitas possibilidades de associações. Então, a mente das crianças funciona dessa maneira, a brincadeira, o brincar funciona dessa maneira. É uma matriz de pensamentos que ainda não estão carregadas de representações como nossos adultos. Então, está mais virgem, mais livre para produzir várias associações que não estão conectadas com a representação, mas estão mais abertos para as percepções. É neste ponto que as crianças e os artistas têm formas mentais muito sensíveis de funcionar. E talvez seja por isso que as crianças, os bebês muito pequenininhos, estão tão abertos à poesia como gênero. Quem trabalha com crianças pequenas, e eu trabalho, eles são especialistas na leitura de poesias. Nós lemos muitas poesias, colocamos livros e tal o tempo todo, e creio que é um dos gêneros que as crianças pequenas preferem. É notável como que a leitura de poesias gera nelas, uma série de ferramentas, de alguma forma, que são muito interessantes para serem capazes de colocar a linguagem, associações, pensamentos. Para mim não há diferença entre pensamento e poesia. A poesia é parte do pensamento literário. Inventam poesias, mas este pensamento do poema, ele se transforma, se translada em uma forma de olhar o mundo. O mundo pode ser olhado de uma forma mais abstrata, mais aberta, a partir da relação com o poema. As crianças pequenas confiam plenamente na verdade do poema, porque é quase da mesma matriz da brincadeira, do brincar. De alguma forma, gera nessa criança que está próximo da poesia uma capacidade de pensamento, de abertura, criativo, que é muitíssimo mais amplo. Então, eles vivem isso de forma cotidiana. Assim como a poesia não havia aparecido de uma forma tão clara, eu creio que é interessante. Claro, considero que a poesia está, sei lá, tem a ver com as crianças, as babás, as formas corporais. Eu acho que há uma presença em outros formatos, ou as cantigas de ninar, que tem a ver com essa forma que não se perde. Será que eu viajei um pouquinho aqui? Tá tudo certo aí? Ok, obrigada. A conversa tem isso, que essas associações viajam. Eu acho que você não viajou. E pegando o gancho das duas, assim, eu queria falar o seguinte, da literatura, né? Eu tinha começado a pensar que eu ia falar da literatura, Maria Emília falando, eu sempre me pergunto onde será que surgiu a primeira história, onde será que surgiu a primeira palavra. Mas eu acho que o que é literatura, você perguntou. Para mim, literatura pode ser tudo que conta uma história. Uma receita de bolo, uma conversa de como que era o mundo quando eu era pequena, para o meu filho, para o meu neto, o xiste, o trava-língua, o romance. Para mim, a literatura, no sentido que a gente está falando, aqui também direcionado aos pequenininhos, é tudo que conta uma história, tudo que tem um começo, um meio e um fim. Eu arriscaria dizer que o bebê, você fala, por que os bebês gostam tanto da poesia, né? Eu acho que o bebê, antes de ele
isso a gente já sabe, antes de ele aprender a semântica, ele escuta a música da língua, das várias línguas, as tonalidades. E a gente, quando está contando uma coisa para ele, é uma música diferente, que tem um ritmo, que tem algo da poesia, da rítmica, da música da poesia. E antes de ele entender o conteúdo, ele entra nesse ritmo. Quando o bebê começa a balbuciar, as primeiras brincadeiras dele, a gente ouviu aquele bebê ontem aqui. Aquele bebê ontem, vocês não viram a imagem, ele estava falando num celular. Ele estava imitando a mãe falar no celular. E ele estava dando uma bronca, sei lá o que ele estava contando. Ele estava muito bravo, dando uma bronca, imitando alguém falar no celular. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que os bebês vão entrando em contato é com tudo que a gente, toda a carga afetiva e o ritmo daquilo que a gente está dirigindo a eles. E muito rápido, isso também a gente sabe, eles começam a brincar com esses ritmos. Eles nos imitam e brincam, antes de entender mesmo as palavras. O brincar, eu acho que começa antes de um bebê brincar de casinha, de desenhar uma casa. Ele brinca na cabeça dele com esses ritmos. Eu já fiz mediação de histórias para bebês, que enquanto eu estava lendo, eles iam junto comigo, balbuciando junto comigo. Eu parava de ler, eles paravam. Eu continuava a ler, eles continuavam a balbuciar comigo. Uma brincadeira que se instaurava ali com a linguagem, mas com a música da linguagem. Então, assim, essa literatura, essa linguagem que conta histórias, seja ela com livros, sem livros, seja a poesia estruturada que a gente leu, as brincadeiras todas que o ser humano criou no mundo todo, ela é fundamental para a gente começar a brincar, para a gente começar a imaginar, para a gente começar a criar dentro da gente, realmente. Eu concordo com você, Maria. Sem essa brincadeira interna com a linguagem, antes mesmo da gente saber o que as palavras dizem, a gente não aprende a brincar. Então, a literatura é fundamental. E eu não acho que é à toa que o ser humano criou. Eu acho que a gente precisa criar a literatura para nomear as coisas fora da gente e dentro da gente. Eu ainda estou no impacto da apresentação do Magno. Eu tenho que dizer isso para vocês. Meu estado emocional está atravessado pela apresentação do Magno. Então, assim, eu não acho que quando a gente dirige a palavra a alguém, a palavra que conta algo, mesmo um bebê, pequenininho, a gente está fazendo uma coisa neutra, nunca é neutra. Tem um impacto muito grande que segue no outro e segue no outro, em cada um de nós de uma maneira, e no bebê de uma maneira. E a gente não pode desconsiderar isso, porque o ser humano criou a literatura, isso é a minha ideia, para falar dos monstros que ele vê fora dentro do mundo, mas para falar dos monstros que ele sente dentro, que inicialmente a gente não sabe nomear, mas se a gente for bem humilde, a gente não sabe nomear pela vida inteira. Nós passamos a vida lidando com uma série de sentimentos que muitas vezes nos invadem, para os quais a gente busca narrativas. A gente precisa nomear. E isso é instintivo, eu acho que eu vou usar. Buscar, expressar, é instintivo mesmo, a gente precisa nomear. E a literatura nos ajuda nisso para a vida inteira. A gente vai virando leitor e criando literatura e transmitindo literatura para a vida inteira. Para a vida inteira, a gente não se faz numa vez. Enfim, eu acho que agora era isso que eu queria falar da literatura. Bom, de todas as formas, tem uma coisa que foge
entre o significado e o significante. Tem uma coisa que foge. E aí está nessa fenda, está o convite para recompor. Porque eu adoro ver isso nos bebês. Ver como eles nascem, o que Emília comentou, como nasce a poesia pela própria necessidade de trabalhar na língua. Porque para o bebê é uma necessidade fundamental trabalhar nas sonoridades. Nós esquecemos quase esse trabalho. Eu recupero isso quando venho aqui. Agora a Patrícia estava sentada do meu lado e uma das pessoas comentava que é de São Paulo e fazia uma R. E quando a língua não é a minha, não é familiar aos meus ouvidos, eu estou olhando o significante. Eu estou vendo como é que ela canta cada palavra, como é a acentuação, e eu vou me distraindo nisso, na materialidade das palavras. E que eu acho que esse é o trabalho que deve fazer uma criança. Por isso está muito próxima da poesia, porque o que importa, o que interessa não é o que diz, mas como canta, como ele diz, como ele acentua isso, como é a cadência. E as crianças trabalham muito isso, a musicalidade das palavras. As crianças aprendem a forma de falar as palavras. Eu tinha há pouco uma menina coreana no espantalho. E depois de uma semana estavam traduzindo tudo o que Flora dizia e estavam falando para ela quando as crianças têm uma facilidade para captar as músicas. E então tinha uma outra criança que, muito curioso, ele era brasileiro e falava assim: não, é que eu tenho duas vozes. Eu tenho duas vozes, uma em espanhol e outra em português. Flora tinha a voz coreana e as crianças, uma semana depois de estar com Flora, a professora falava algo como se fosse: bom, vamos lavar nossas mãos, e as crianças falavam para Flora com um acento em espanhol: agora nós vamos lavar as mãos, mas falavam que estavam falando na voz da Flora. Isso para comentar que toda essa capacidade rítmica e toda essa capacidade de aprender o significante e se apropriar da materialidade das palavras para as crianças não é como para a gente um prazer posterior à linguagem, mas é uma necessidade de evolução. Elas têm que aprender como se canta uma língua e devem aprender como canta a língua daqui. E depois do outro lado, isso exige um trabalho rítmico, isso é trabalhar com as palavras, isso é muito bonito. Porém, vamos dizer que depois de todo esse processo de apropriação, que está tão próximo da poesia, há um tempo onde a linguagem deve se voltar mais uníssona, para que nós não tivéssemos, para a gente não ficar olhando como é que canta cada palavra, mas saber que faltam 10 minutos, o que nós vamos falar disso, ou das outras, ou que eu não vou ouvir nesse avião, que essa companhia aérea. Então nós deixamos de fora uma grande quantidade de marcas sonoras e marcas. Ali tem uma coisa que as crianças aprendem também, que cada palavra tem um significado padronizado, que é o significado que permite que todos entendamos, mas cada palavra se formou com uma quantidade de experiências que são pessoais. E quando a gente volta para a literatura, o que volta a encontrar ali não é o significado padronizado, mas todas as camadas de significado que podem estar debaixo e que alguém se lembra, reconhece, vai retrabalhar, mas tem que falar a mesma coisa para o outro. Essa carga simbólica, toda essa polêmica, todos esses significados que são diferentes, são os que, de certa forma, nós temos que voltar a decifrar.
quando lemos a literatura. Não é tão importante, me parece. Falamos, sei lá, de Monteiro Lobato, se ele disse estas ideias é X, mas eu acho que o trabalho está por trás das ideias, está no sonho que existe aí, na construção do símbolo. Não podemos sonhar com uma lenda indígena, por exemplo. Os sonhos vão por outro lado, não é? Vamos construindo por outro lado. Não sei se eu fui para o lado do sonho, mas eu acho que toda essa possibilidade de interpretação está justamente na falta de convergência entre o significado, entre essas partes das marcas da infância. Nesse afã de ensinar o significado do dicionário, nós vamos perdendo e vamos vendo esse distanciamento. Quando eu te escutava, eu me lembrei de uma criança que a professora... A criança tinha 3 anos, não sei como é que vão traduzir, mas ela perguntava como é que chamava a água que sai dos olhos quando estamos tristes. E ela disse, lástimas. Em espanhol são lágrimas, mas ele disse lástimas. Então, olha que genial! É uma metáfora, é uma construção poética. Isso é precisamente esse estilo duplo da linguagem. O que há na palavra lágrima? Para a criança, é lástima. Então, não é lágrima, mas lástima. Sim, é super interessante pensar nessa linguagem como uma arma de duplo sentido. Ele dá o senso necessário para a comunicação e tem que estar no campo do comum, senão não podemos nos comunicar. Mas prestem atenção, temos que dar esse campo do impreciso, da fantasia, daquilo que não se pode abarcar de forma de representação. Eu acho que a linguagem da arte, exatamente, que não pode colocar em termos de comunicação. Como fazer para que as crianças pequenas, bebês, tenham direito a essas formas de linguagem? É um desafio cultural para quem trabalha com a primeira infância. E vou falar mais, é uma necessidade fundamental. Porque se esses bebês não tiverem acesso à literatura, mesmo a que não está nos livros, ou principalmente a que não está nos livros, né, a literatura que os pais falam para eles, existe uma grande falha para o desenvolvimento. A gente está deixando de fornecer para essa criança um alimento fundamental para que ela possa, um alimento humano fundamental para que ela possa se desenvolver. A literatura, pensa bem, a literatura é a linguagem que a gente utiliza quando a gente quer compartilhar algo, quando eu quero me apresentar, quando eu quero contar alguma coisa que me aconteceu. É a linguagem que eu uso. Tem uma frase do poema do Oswald de Andrade que ele fala: aprendi com meu filho, acho que não sei qual a idade, aprendi com meu filho que a poesia fala daquilo que eu ainda não sei. Né? A literatura é uma possibilidade de construção de linguagem interna, um tipo de linguagem, uma forma, que permite a gente se distanciar de algo que a gente está vivendo, que pode estar nos angustiando, ou que a gente desconhece, ou que a gente quer compartilhar, que permite a gente se distanciar e pensar. Eu estou sempre contando uma coisa que eu vivi, ou que era uma vez, aconteceu há muito tempo atrás. Então, é um espaço onde eu tenho fora e dentro, eu posso fazer um jogo entre dentro e fora. Então, se eu não forneço isso para as crianças, tem algo quase catastrófico que acontece, se eu não ofereço palavras e palavras que contam histórias. Com muita tristeza, tenho que fechar esta mesa, não são 6h30, se a gente abrir 15 minutos para perguntas. Então, mas antes de fechar, eu gostaria de só abrir uma rodada para saber se vocês gostariam de
falar mais alguma coisa. Acho que essa última fala da Patrícia, digamos assim, sintetiza muito tudo que a gente falou estes dias. Eu acho que colocar essas questões dentro de um conceito mais, digamos, não rigoroso, fechado, mas que a gente tenha um tempo para pensar isso, né? Sobre o que é a cultura, o que é a literatura. Ontem a gente fechou uma das mesas, acho que foi a Sara, falando, bom, mas que criança a gente quer criar, né? Então, nossa questão é que leitor queremos também construir em termos do nosso trabalho como mediadores de leitura. Essa era a minha última pergunta para vocês, que a gente não vai ficar para outra época, outro momento, mas talvez vocês pegarem essa ideia e só falar um pouquinho cada uma antes de a gente abrir para as perguntas. Eu queria fazer uma transcrição, porque eu acho importante a última pergunta que você falou, desse roteiro do digital. Ah, bom, tinha ainda a questão digital, mas isso também não vai. Ficamos nas duas primeiras perguntas, enfim, mas acho que não temos tempo para entrar no digital, infelizmente, não dá. Então, acho que poderíamos pegar com essa questão da. Bom, a questão que vocês quiserem, só para fechar, um minutinho cada uma e a gente abre para as perguntas. Olha, para fechar nessa questão da literatura, que é o convite é significar o que é a literatura, que podemos levar para uma criança. Eu acho que talvez tenhamos pensado na diferença ou especificar o campo entre literatura, cultura. Quando pensamos em que nada coincide, a construção dos significados é pessoal, é particular. Eu acho que o que faz com que uma criança tenha uma experiência poética, literária, é o convite a participar neste movimento, nessa conversa que os seres humanos deixaram para que se coloque ali as suas emoções e dar o seu significado, desde o particular. Eu acho que é importante que nós recuperemos essa parte, esse aspecto para as práticas escolares e a ideia de que a literatura que não se fecha e que não se acaba na infância, que é tão necessária como sonho e deixa como podemos respeitar esse remanescente que é o que nós dissemos, é o que nós não podemos saber e que fica ressoando, que vai para a criança, que vai para casa, cantando essa cantiga de ninar com seus pezinhos e deixando assim que nem todas as leituras têm que ser depois questionadas e controladas e eu acho que a questão do significado da literatura para os seres humanos e continuar a ser dentro de vários formatos possíveis. Bem, eu gostaria de poder construir um campo de experiência para que os bebês, as crianças pequenas, possam ser leitores emancipados. Esta ideia que eu pego de ser emancipado é um livro que eu recomendo bastante, da Francião, fala do espectador emancipado. Parece-me que é um livro genial, fantástico, trabalha com figuras do teatro e ele fala de duas coisas, que na comunidade emancipada é uma comunidade de narradores e tradutores. Para mim é muito interessante essa analogia para pensar na construção de um leitor bebê, uma criancinha, porque as duas tarefas básicas que as crianças pequenas fazem na relação com o mundo e com a cultura é traduzir, aprender a traduzir e aprender a narrar. Sem tradução e sem narração, não seremos seres humanos. Eu creio que transladar para o campo da literatura é algo maravilhoso.
eu confirmo o que foi dito, que este leitor emancipado é um leitor que se nutre do que existe. Aquele leitor que tem sempre direito à fantasia própria, que sempre tem direito a inventar significados, a inventar mundos. E eu creio, para este leitor emancipado, temos que continuar pensando muito nas formas da mediação da leitura. Que nunca vamos voltar a este ponto. É isso. Eu só completaria, na sequência da Maria Bíblia, que eu acho que para formar esse leitor emancipado, vou falar o óbvio, hein? Mas eu acho que é necessário. A gente precisa que todas as crianças tenham acesso à literatura, tenham acesso à história, à sua história da humanidade, tenham a possibilidade de ter contato com todo esse patrimônio cultural, artístico que se produz e que a gente trabalhe junto. É preciso que existam mediadores fora da escola, dentro da escola. A escola tem um papel fundamental, que é o dela. Eu sou muito solidária dos pais. Eu acho que a gente precisa ajudá-los quando eles necessitam. Enfim, sem esses ingredientes que são óbvios e que eu hoje estava brincando com a Yolanda, eu falo que em todas essas seminários e conversas eu fico pensando que tem uma espécie de um refrão que a gente passa e repassa, que nem nós próprios na nossa vida psíquica, só que a gente passa em outros lugares. A gente fala de mediador de leitura, a gente fala de formação, a gente fala de literatura, a gente fala de um monte de coisa que a gente conhece e esse círculo se amplia. Outras vozes vêm fazer parte, outros mediadores se somam. Então eu faço um convite. Levem isso e aumentem essa roda. Acho que isso terminou. Bom, vamos para as perguntas, para a gente poder, já tem gente levantando a mão. Daria para abaixar um pouquinho aqui e iluminar a plateia, por favor? Obrigada. Boa noite, eu sou a Alessandra, estou muito feliz, alimentada aqui desde ontem. Eu comecei a trabalhar com leitura para bebês, na verdade, na gravidez da minha primeira filha, em 1998. Primeiro porque sou leitora e me pediram, eu preciso fazer meu marido fazer parte da gravidez, ele não se sente parte, o que a gente pode inventar? E eu falei, vamos fazer um clube de leitura para barriga? E aí nasceu o aletramento fraterno, é uma brincadeira mesmo com o aletramento materno. E hoje, mais do que escritora, mais do que leitora, eu me acho mediadora de leituras, porque trabalho com esse projeto desde 98, Unido Ler Todas as Letras. Tive um clube de bebês leitores com crianças de 0 a 2 anos de idade, que depois cresceram e continuaram. E isso que vocês colocam, né, da necessidade da metáfora, desses fios do invisível, que às vezes não é a palavra, o significado do dicionário que tem importância, eu consegui comprovar ali. Eu não sou psicóloga, eu não sou educadora, mas era uma mala com 30 livros, que as crianças toda terça-feira na creche sentavam com os pais e escolheram. E muitas delas se transformaram em mediadoras de leitura para esses pais. Fizeram com que os pais virassem leitores. Então hoje a gente já tem um trabalho consolidado com esses primeiros pais. As crianças já estão com 10 anos do primeiro clube de bebês. Eles escolhiam os livros
E assim, é interessante que eu lembro de um menino com pouco mais de 1 ano e meio, que ele escolheu, o pai escolheu o livro para ele levar para casa, que era uma sacolinha que eles levavam, só para ler. E aí o pai falou, você não quer levar esse que você brinca? Ele falou assim, não, esse eu já brinquei aqui, eu quero um com muita palavra para você ficar comigo bastante tempo. E essa coisa da metáfora que eu vejo que eles constroem um mundo simbólico, eu queria botar essa questão para vocês, da importância desses fios do invisível, que eles conseguem sair desse mundo simbólico. Dentro da história mesmo, você fala para uma criança de 2 anos de idade, você pede, olha, você cuida disso aqui para mim? Não tem nada na sua mão. Uma criança de 2 anos vai pegar aquele nada e vai cuidar. Uma de 3, 4, já começa a influenciar, assim, já pergunta, mas aqui não tem nada. Né? E a gente vivenciou isso. Então, eu queria perguntar para vocês essa importância na leitura, porque eu acho que a leitura na primeira infância ela é muito mais afetiva do que qualquer outra coisa. Isso a gente tem, né, presenciado lá. O quão importante é esse simbólico na leitura dos bebês, na experiência de vocês, com os bebês, né? A leitura é tudo, não? Eu gostei quando você falou de onde vêm os símbolos e fala... Não sei se vocês se lembram da origem dos símbolos. É uma lição extremamente preciosa de Gadamer, que fala sobre a tabela da hospitalidade que você vê nos hospitais. É uma palavra de origem grega. Quando alguém vai na casa de uma outra pessoa e vai visitar na casa de alguém e se hospeda na casa dessa pessoa, essa pessoa e dividia essa tábua em 2 pedaços. Um ficava com o dono e o outro o hóspede levava. Quando os gregos, claro, sei lá, eu veio aqui em São Paulo direto, né, não daria, mas então, por exemplo, dividiria a minha neta e ela vai trair esta tabela e vai se juntar com os outros pedacinhos que eu já recebi. Então, dessa forma, esses dois pedaços quebrados, né, esses 2 pedaços de madeira se reconhecem novamente. Então, é uma forma que fala Gadar me fala sobre esse amor platônico, desse mito de quando os homens se comportavam mal, os deuses gregos os partiram, cortaram ao meio, eles ficaram esféricos, ficaram partidos da metade, e por isso sempre estamos buscando alguém que feche esse círculo. E aí, claro, falamos do amor platônico também. Mas o que eu digo é que os símbolos é que quando eu junto a minha experiência com a experiência do outro e o encontro que faz parte de uma família humana. E quando você vai no mundo dos bebês, eu acho que é o que nós fazemos com o bebê quando nós damos a literatura a ele, damos familiaridade, não apenas com a emoção, mas também o lado humano, do pertencimento a essa condição humana, mas também que damos familiaridade com a estranheza e o saber, não saber exatamente o que significa ser humano. É por isso que todas as pessoas têm que voltar a escrever a história, e por isso os bebês que sabem perfeitamente que nada encaixa com nada, que nessa questão dos círculos nunca se fecham, por isso sempre dizem outra vez. E eu acho que é isso que dá ao bebê quando ele vai pedindo novamente, volta outra vez, quero ouvir a história mais e mais uma vez. Ou seja, para falar desse simbolismo que é extremamente importante, não apenas para os bebês, mas para as famílias, e muitas vezes ter essas discussões, claro, em outra mesa, outro painel, porque é importante reconhecer que os símbolos dependem dessa construção particular, que é muito difícil convencer as pessoas
Por exemplo, de que o livro pode ter, desculpem, vários significados, ou talvez nenhum que seja visível. É uma mãe comunitária em um lar que tem essa obsessão de saber o que responder para passar em uma prova. Mas, claro, isso a gente vai falar em outro momento. Me fez pensar que Gadamer, ele junta o simbólico com o jogo, com a festa, coloca esse trio como uma base fundamental na relação com o humano. De algum modo, a literatura tem isso. Ela tem o simbólico, o brincar e a festa. Algo de fofoca que nós podemos falar sobre a literatura, algo de um prazer que produz uma certa circularidade e tem a ver com o brincar. A matéria da literatura é da mesma matéria dos das brincadeiras, desculpem, que é a ficção. É muito interessante porque voltamos ao lugar do comunitário, pensar na literatura como algo comunitário, coletivo. Tem um ato íntimo de ler, porque com a literatura tem outras questões, mas com as crianças pequenas, talvez seja o momento em que a maior conexão tem a ver com essa questão de um grupo para que se produza a leitura. Pessoal, eu acho que a gente vai ter que encerrar, infelizmente, porque temos ainda o nosso sorteio, que o pessoal está esperando, e são quase, vai dar 7 horas daqui a pouquinho. Bom, queria agradecer Yolanda, Patrícia, Maria Emília, a todos vocês. Esperamos nos ver aqui amanhã. Super obrigada. E espero no sorteio que está vindo aí.